paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. E nós estamos aí no nosso primeiro trimestre de 2024, né? Estamos tratando aí da lição da revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza, Vocação da Igreja no Mundo. A aula de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, a disciplina na igreja. A disciplina que quer dizer correção. É viável no século XXI ainda a gente ter disciplina na igreja, disciplinar o irmão, o tão conhecido colocar o irmão de banco, o irmão está de banco, né? Ainda é viável aplicar isso na igreja do Deus vivo ou é uma coisa lá do passado? Então nós vamos estudar isso sobre a disciplina no meio da igreja, na igreja. E como texto base, temos lá em Hebreus 12:5 que diz: "E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção." Veja o que Hebreus está dizendo. Então a correção ela é bíblica. Não desprezes a correção jamais. Ou seja, ele está querendo dizer assim, olha, preste atenção na correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Esse desmaio, ele está querendo assim, não desanime quando por ele fores repreendido. É claro que ninguém gosta de ser repreendido, de ser corrigido, mas o Senhor Deus está dizendo que Ele sim corrige os seus filhos e não é para desanimar quando for corrigido por Deus, porque toda correção ela é meio amarga, é dolorosa no início, mas depois, no fim, você vai ver que ela vai produzir grande efeito na sua vida. A verdade prática vai dizer, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica. Então veja, irmão, não é assim, a igreja cumpre se ela quiser, não, é uma doutrina, e como doutrina é um ensinamento, o ensinamento tem que ser aplicado. Ela é necessária, a disciplina bíblica, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Se não estamos refletindo o caráter de Cristo, precisamos de disciplina. Pois bem, o conteúdo da lição vai falar da necessidade, o propósito e as formas de disciplina bíblica, né? Então é isso que nós vamos ver nesta lição. Palavra-chave não poderia ser outra, é a disciplina. O que significa? Segundo o dicionário Wycliffe, é corrigir, é restaurar, é instruir, punir, é castigar. Mas veja, disciplina é corrigir e restaurar. A ideia não é você pegar e menosprezar a pessoa, destruir a pessoa, não é destruir, é instruir. E também, segundo o Wikipedia, é um ato de controlar-se, né? Você é disciplinado, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado e você é disciplinado para aquilo que é correto e no caso aqui, na palavra do Senhor. Pois bem, nós vamos ver aqui no nosso tópico 1 a necessidade da disciplina na igreja, da disciplina bíblica aplicada na igreja. Primeiro passo, irmão, a gente precisa entender que um dos atributos de Deus é a sua santidade. Deus, ele é santo. Levíticos 11:45, a Bíblia vai mostrar que Deus, ele é santo. E ele sendo santo, 11:45, olha só o que a Bíblia fala lá em Levíticos. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então veja, Deus está dizendo que Ele é santo e Ele requer que o seu povo seja santo. Deus se revelou ao seu povo. Então Deus, um dos atributos dele é a santidade, né? E uma vez que Deus é santo, Ele requer a santidade do seu povo. Até coloquei aí Lucas capítulo 5, verso 8. Aqui fala de quando Jesus está escolhendo os seus primeiros discípulos, e no caso aí Pedro. Jesus entra no barquinho de Pedro e fala, avança um pouquinho mais, lança tua rede agora. E fala, mas Senhor, eu pesquei a noite inteira, tentamos pescar, nada pescamos, e o Senhor quer que eu lance agora? Mas tá bom, já que o Senhor está falando, eu vou lançar. E ele vai, lança e pesca muito peixe, que precisou pedir ajuda de um outro barquinho e encheu seus barquinhos. E imediatamente Pedro olha para dentro de si, olha para Jesus e fala, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não tinha crido na sua palavra ali dita para eu lançar a rede, mas agora eu te peço, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço ter o Senhor aqui perto de mim. Então veja que Deus é santo e quando Ele se manifesta na vida do homem, o homem reconhece que é pecador. E a igreja
é uma pecadora arrependida. Logo, ela tem que ser santa para ter a comunhão com Deus. É o que está escrito lá em 1 Pedro 1, verso 16. Não saiu aí, mas é o verso 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem divina para que o seu povo seja santo. Santo do grego ágios quer dizer separado, consagrado. É não se misturar com as coisas deste mundo, mas ser separado para Deus, é ser santo para o Senhor. Então a disciplina na igreja ela é importante, porque Deus ele é santo e ele vai exigir essa santidade do seu povo. Mas tem casos em que não existe disciplina na igreja. Há igrejas que não disciplinam seu membro. E quando isso acontece, e muitos até mesmo pensam, falam, bom, eu não vou disciplinar porque estamos no século 21 e de repente pode gerar um processo contra mim, mas é muito simples. A disciplina é a luz da Bíblia. Se um membro e você só vai disciplinar quem é membro da sua igreja. Se não é membro, você não vai disciplinar. Logo, é membro, ele tem que estar debaixo das ordens da igreja. Ele se sujeitou a isso, né? Ele é membro, tem a carteirinha, é batizado nas águas e você vai exortá-lo dentro da Bíblia. E essa exortação é com amor. Mas se ele não aceita essa correção, você não disciplina ele, porque está no século 21 e de repente pode gerar um processo, é muito simples. Sempre no momento da correção, tenha-se pelo menos 2 ou 3 testemunhas para acompanhar, para que mostre que você está fazendo em amor, para que a pessoa que está sendo exortada, ela não venha depois se sentir constrangida e querer entrar com processo contra a igreja, porque infelizmente pessoas que se dizem crentes, mas na verdade estão processando igrejas e de forma errada, né? Porque acham que estão no seu direito, que não deveria ser disciplinado, se sentiu constrangido. A minha palavra é, vai se converter, meu irmão. Se converte a Cristo, que é melhor. Vai ler a Bíblia. Se não ler Bíblia, irmão, aí vira esses crentes doentes, fracos, que fica dando trabalho para muitas igrejas, para muitos pastores. Mas se entra pelo crivo da palavra, irmão, ele vai ver que Jesus foi humilde, Jesus que foi levado lá naquela cruz do Calvário, obrigaram ele a colocar coroa de espinho. Se hoje coloca uma coroa de espinho no irmão, o irmão já vai querer processar. Se Jesus pensasse assim naquela época, hoje não teríamos salvação, né? Ele poderia muito bem chamar os anjos para acabar com a humanidade, mas ele se sujeitou a tudo e como cordeiro mudo foi levado ao matador. Então não processe a igreja, vá se converter, que é melhor, né? Ou desvie logo, vai embora, não quer saber de Jesus e fica dando trabalho para a igreja. Isso não pode. A gente quer que você entenda que a disciplina ela é importante. É para arrancar um câncer que fica entrando na igreja, que é o pecado. E o pecado tem que sair da minha vida, tem que sair da tua vida, porque o que importa é estar em santidade diante de Deus. E não fiquemos dando trabalho e querendo processar e arrumar mais problemas no meio da igreja. Isso não pode. A exortação tem que ser sempre em amor, para restaurar o pecador. Mas se hoje a minha igreja ela não disciplina com medo disso, com medo de processo, ou não disciplina com medo de constranger, saiba que você está correndo o risco da sua igreja virar mundana e carnal, porque uma igreja ela precisa exercitar a disciplina. É igual essa imagem que você vê aqui, ó, sujeira embaixo do tapete. É o pecado de Acã que está escondido e está deixando a igreja toda engessada. Isso é um grande problema. Pois bem, o tópico 2, ele vai mostrar o propósito da disciplina. Manter a honra de Cristo. Qual é o propósito? Então, a disciplina ela é essencial? Sim, tem que ter a disciplina na igreja para a correção, né? É o que diz a leitura bíblica em classe. Olha, e se já vos esquecestes da exortação que argumento convosco, que nós lemos lá, filho, não despreza a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus agora 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção é divina. Ele nos corrige porque ele nos quer pertinho dele em santidade. Sem santidade, em pecado, jamais estaremos perto de Deus. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Se eu não estou debaixo de disciplina, não estou sendo disciplinado, eu não sou filho de Deus, sou um bastardo. O que seria um bastardo nesse caso? É um filho que é gerado fora do matrimônio, num adultério. Esse filho não tem direito ao trono, não tem direito à herança, porque ele é um bastardo, ele está apartado, né? Se fosse um trono real, analisando dessa forma. Então, eu tenho que estar debaixo de disciplina. Manter a honra de Cristo quando eu sou disciplinado, eu mantenho, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ah, irmão, imagina só o nome do Senhor Deus, ele ser blasfemado entre os ímpios por minha pessoa, porque eu estou em pecado fazendo coisas
coisas erradas, coisas escondidas, e o nome de Deus entre os índios está lá falando, tá vendo aquele crentinho lá? Tá vendo aquele homem ali, aquela mulher ali que se diz crente, carrega a Bíblia de domingo para ir na igreja? Pois é, ele é assim, é assim, é assim, é assim. Eu quero saber de Deus coisa nenhuma, esse homem não dá testemunho nenhum, e eu também não quero saber de ir na igreja, porque para eu ir na igreja e ter uma vida igual a essa, eu não vou. E aí a pessoa não vem para a igreja. Estou blasfemando o nome de Deus com o meu comportamento. Preciso de disciplina. A disciplina é necessária. Colocar o homem no banco é necessário, principalmente obreiro, que a gente vê hoje muitos que tem dízimo alto, porque ele dizima muito alto, eu não posso repreendê-lo, eu não posso colocá-lo de banco, porque senão ele não vai dizimar. Meu amado, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Se o camarada está cometendo erros, pecados e requer-se uma disciplina, ele tem que ser disciplinado, doa a quem doer. Ah, mas é meu filho, eu não vou disciplinar meu filho. Ah, é minha esposa, eu não vou disciplinar minha esposa. Se você é um anjo da igreja, você deve, porque a igreja não é sua, ela é de Deus. Agora, se você não disciplina, saiba que a sua igreja está a um risco, a um passo de virar uma igreja carnal, uma igreja mundana. A disciplina tem que ser aplicada, seja quem for. Não tenho que ficar olhando, esse aqui eu vou passar a mão na cabeça, esse aqui eu vou aplicar com mais rigor porque eu não gosto dele. Aí está totalmente fora. A disciplina, essa exortação, tem que ser feita em amor, visando a restauração das pessoas. E jamais eu devo ficar passando a mão em um e em outro, aliviando para um e para outro, e principalmente porque pare com isso. Aí eu falo, tem que se converter todo mundo, né? Entremos pelo crivo da palavra do Senhor. Eu tenho que honrar e não blasfemar o nome de Deus com o meu comportamento, principalmente na função de pastor. O segundo ponto aí vai mostrar o quê? Que a disciplina ela freia o comportamento pecaminoso. Olha só essa imagem aqui à esquerda. Você vê que a mão que está ali, ela está freando a queda daquelas peças. Uma vez que está freando, quer dizer o que? A disciplina está entrando em ação. As demais vão ficar intactas. Mas se eu retiro a disciplina, eu ergo a minha mão, vai atingir todas as outras. É o pecado de Acã, meu irmão. Não tem jeito. O pecado é um câncer na igreja. E se a gente não arrancar esse câncer, não tirar ele do meio de nós, a igreja vai ficar doente, mundana e carnal. Olha só, em 1 Coríntios 5, 6. Coríntios, que é uma igreja que tinha os dons espirituais, mas é em Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, que nós vemos um terrível pecado de incesto. O filho, um homem que tinha ali a relação sexual com a sua madrasta. E estava tudo bem. Os irmãos ali de Corinto parece que não estava preocupado com nada. Parece que estava indo caminhando bem, eles oravam, eles jejuavam, tinham os dons espirituais, mas tinha alguém que estava em pecado. E ninguém estava disciplinando o rapaz, ninguém estava disciplinando a mulher, e estava passando batido. Isso era um câncer no meio da igreja. Não pode, tem que ser corrigido. O 5, 6 vai falar assim, olha, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, um pouquinho de pecado, irmão, ele vai contaminar tudo e vai atrapalhar o bom andamento da obra de Deus. E aí nós temos lá no tópico 3 que vai falar assim, olha, não tolere a prática do pecado. Meu irmão, o pecado tem que ser denunciado. O pecado tem que ser denunciado. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 20, olha o que a Bíblia vai mostrar a respeito de não tolerar o pecado. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Então o Senhor está falando a quarta igreja, a igreja de Tiatira, eu tenho alguma coisa contra você, que você tolera esse posicionamento de Jezabel. Como assim? Mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam em cômodo sacrifício de idolatria. Esse ensinamento de Jezabel é prostituição e idolatria. Então o Senhor Deus está falando assim, eu tenho contra ti que toleras esse comportamento de idolatria, esse comportamento de imoralidade sexual. Então Deus não aceita, irmão. Não é para ser tolerado por nós. Nós temos que arrancar o pecado, amar o pecador, mas abandonar o pecado. Pois bem, vamos lá para o número 2, as formas de disciplina. Eu coloquei aí para você ter uma noção, o crente. O crente começa a vida dele, aceitou Jesus, está mil maravilhas, mas chega um momento que ele peca, ele pecou, né? Ele pecou, ele tem dois caminhos a seguir. Ele pode ser corrigido, disciplinado, e aí é o termo correto, ele é disciplinado porque pecou, vai ficar de banco, né? Vai ter que cumprir um período ali de observação, e até que ele se arrependa totalmente e esteja realmente bem com Deus e consigo mesmo. Aí ele é corrigido, logo ele é restaurado e aí ele volta para o caminho de novo, volta para o caminho de cristão que ele estava ali seguindo a Cristo. E nesse caminho ele segue rumo ao céu. É o que diz 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Então esse é o curso do crente, ele está indo, se ele
teve um deslize, cometeu um pecado, opa, ele tem que ser corrigido. Corrige, ele é restaurado, ele volta para o caminho e está rumo ao céu em santificação diante do Senhor. Mas de repente esse crente que peca, ele não é corrigido porque ele não aceita a correção ou porque a igreja dele não corrige, acha que não, nós somos crentes modernos, esse negócio é arcaico, corrigir. E o câncer está lá, o pecado está lá, destruindo a igreja desse pastor, e ele não está enxergando isso daí. Mas aí ele não é corrigido, logo esse crente não é restaurado, e aí ele começa a ter um comportamento pecaminoso. E aí começa a ficar sério, porque ele comete pecado e já não tem mais temor e acha que essa prática de pecado é normal, é um comportamento normal, a igreja tem que aceitar ele do jeito que ele está vivendo, e aí ele vai e toca nos instrumentos que é sagrados ao Senhor, ele vai e canta no meio dos grupos que é sagrado ao Senhor e está achando que é normal, e vai pregar a palavra achando que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está bem coisa nenhuma, irmão, porque o seu próximo passo é o inferno, como você está vendo aí no slide. E olha só, lá em Josué 7, 19 e 20 vai falar do pecado escondido de Acã. Se eu estou com um comportamento pecaminoso, não aceito disciplinado e ninguém me disciplina, então eu estou engessando a igreja, o meu pecado está atrapalhando o bom andamento da igreja. Convertamos ao Senhor enquanto há tempo. Pois bem, no tópico 3 nós vamos lá, as formas de disciplina. Nós temos a disciplina como modo de correção. Olha aqui a mãe puxando a orelha do filho, ó. É corrigir o filho mesmo, tá errado, tem que puxar a orelha. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu não quero ser disciplinado, tem que ser disciplinado, porque o Senhor castiga e corrige a todos quantos Ele ama. No tópico 2 ele vai dizer a disciplina como forma de restauração. Esse é o objetivo, é essa foto aqui, ó, da cruz, e aquele irmão com as correntes quebradas, ele foi restaurado, ele até pecou, ficou acorrentado, mas Deus teve misericórdia dele, ele se arrependeu, ele foi disciplinado, reconhece que errou, e agora ele está ali, irmão, a vida restaurada. Segundo os Coríntios 2, 5, 8, você tem que tratar o disciplinado em amor. E eu quero ler 2 Coríntios 2 e o versículo 5, né? Deixa eu só confirmar aqui, do 2 ao 5. Olha só como que tem que ser tratado. Porque se eu vos entristeço, deixa eu só olhar aqui, se eu vos entristeço, 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós mesmos, a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Então ele pecou, quem está sendo ferido é ele mesmo, é o corpo de Cristo que está sendo machucado, é a igreja que está sendo ferida, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, em amor, eu tenho que perdoar, eu tenho que consolar, eu tenho que ajudar essa pessoa para que a tristeza profunda não tome conta dela. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ele vai ser disciplinado, mas com amor, não posso perdê-lo jamais. Eu tenho que tratá-lo em amor. A disciplina como modo de exclusão. Aqui é doído, irmão. Porque em Mateus 18:15 ele vai mostrar a forma correta de você disciplinar um irmão, de você ir lá corrigir um irmão. E hoje a gente vê muitas coisas, irmão, que o crente, qualquer coisinha que ele vê de errado, ele já corre falar para o pastor: meu irmão, se você faz isso, você já está pecando. Porque tem um mandamento divino de como você deve corrigir o seu irmão. E não é ficar toda hora fuxicando, levando para o seu pastor, não. Vai se converter também. Onde já se viu um negócio desse? Não, leia Mateus 18, verso 15, que você vai ver se você está enquadrado na palavra de Deus, né? Porque é um tal de ver alguma coisa hoje na internet, já corre levar para o pastor. E está achando que está fazendo certo. E não está vendo que está pecando também, né? Porque a Bíblia está orientando. Vamos ler Mateus 18, verso 15, só para a gente entender qual é a forma correta de disciplinar um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, você está indo lá ver um irmão lá fazendo uma coisa errada. Opa, já pecou contra mim, o irmão está fazendo coisa errada, pecou contra Deus, contra o corpo de Cristo. Vai você sozinho e repreende entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão.
Então tá vendo, irmão, como que a gente erra? A gente vê o irmãozinho fazendo coisa errada, a irmãzinha fazendo coisa errada, e corre que ele levar o pastor achando que está fazendo coisa boa. Não, estamos todos em pecado, errando. Porque o correto é o quê? Eu individualmente, sozinho em particular, chamar esse irmão e falar, você errou e eu tenho que ganhar esse irmão tem que ser convencido. Ah, mas ele não deu ouvido, verso 16. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Agora sim, ele não deu ouvidos, chama pelo menos 1 ou 2 pessoas para que ele seja ali repreendido por nós na frente das testemunhas. E se ele ainda não der ouvidos, aí sim, dize-o à igreja, aí sim eu levo o caso para o pastor. E o pastor vai levar o conhecimento da igreja. Fulano de tal está disciplinado porque cometeu uma falha diante de Deus, e ele vai ficar ali um período em observação. E se também agora ele não escutar a igreja, aí, irmão, o próximo passo é excluí-lo da membresia da igreja. É o que diz o verso 17. Considera-o como um gentio e publicano. Nesse caso está dizendo assim, olha, ele é um iníquo, ele não quer saber de correção, ele não quer saber de arrependimento, ele simplesmente quer continuar no pecado, não aceita correção, não aceita disciplina. Então esse irmão tem que ser excluído da nossa membresia. Infelizmente, a gente tenta por um meio, por outro, com amor, e fala que não pode estar em pecado e fazer isso, mas ele quer continuar, ele tem que ser disciplinado. Não aceitou de forma alguma, não teve mais jeito, infelizmente ele tem que ser excluído. Até que ele se arrependa novamente e volte à comunhão, né, da igreja, comunhão com o corpo de Cristo. Quanto tempo deve durar a disciplina? Irmão, a disciplina ela tem que durar até que a pessoa se arrependa. Ela se arrependeu, a disciplina então deve se cessar. Ele se arrependeu, vai lá e conversa com o pastor novamente, fala, ó, pastor, eu não vejo a hora de voltar em comunhão, eu estou orando, eu estou jejuando, eu já me arrependi, eu quero voltar. E o pastor vai orar por ele ali, vai abraçar e vai voltar àquela comunhão gostosa, né? Isso é muito importante. A ideia da disciplina não é destruir, não é espantar as pessoas, não é denegrir a imagem da pessoa. Não, meu irmão, na verdade é denegrir o pecado. É isso que tem que ser a disciplina, denegrir o pecado. Olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 23 e o versículo 12. A Bíblia diz assim, olha, aplica a disciplina ao teu coração. Então, se eu vou ser disciplinado, eu tenho que aplicar o meu coração na disciplina, na correção. Aquele que está me corrigindo, eu tenho que me aplicar meu coração ali, ó. Mas para que isso aí? Aplicar o meu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Verso 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Ou seja, tem que ser disciplinado, meu irmão. E no verso 23 diz assim, olha, compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Então, quando eu tenho sabedoria, irmão, esses são os estágios da disciplina. Quando eu tenho sabedoria, o que é sabedoria? O temor do Senhor já é sabedoria. Logo, eu aceito a disciplina se eu fiz alguma coisa errada. E aceitando a disciplina, eu caminho para a prudência. E caminhando para a prudência, irmão, olha só, eu estou rumo aos céus. Um homem prudente, esse vai herdar o reino dos céus. É o que está lá em Mateus capítulo 24. Muito que bem, muito que bem. Dito isso, agora nós vamos para a nossa conclusão. E a conclusão ele vai dizer, a disciplina conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Se eu sou disciplinado é porque eu não estou tendo o caráter de Cristo, e agora eu vou voltar a ter o caráter de Cristo. Então caminhemos, irmão, rumo aos céus, e tendo esse caráter de Cristo. Se for necessário no decorrer da caminhada uma exortação, recebemos uma disciplina, aceitemos com amor, aceitemos com o coração voltado para a disciplina, como está lá em Provérbios 23, verso 12. E aí sim, meu irmão, você vai ver como isso vai produzir muitas honrarias para você, vai produzir muitos frutos na sua vida, e o próprio Deus vai te honrar. Meu querido, Deus te abençoe. Parece que eu fui meio pesado nas palavras hoje aqui, né? Mas é a disciplina ela tem que ser aplicada. É que infelizmente muitos pastores hoje, muitas igrejas não querem saber de aplicar disciplina, acham que isso aí vai machucar, vai afastar, e a gente sabe que o intuito é outro, né, irmãos? Mas entremos pelo crivo da palavra e apliquemos com amor, sempre visando a restauração daquele que está sendo disciplinado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.